Oi, irmãos, graça e paz. Nós vamos estar compartilhando sobre o estudo, dessa série E Jesus, por onde anda? Especificamente, nessa semana, a gente vai estar compartilhando sobre a igreja de Laodiceia, essa série de estudo das igrejas do Apocalipse. E, e nós vamos estar lendo agora o texto lá em Apocalipse 3, do versículo 14 até o versículo 22, que diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, porque, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Irmãos, é interessante quando a gente fala do Apocalipse, né? Até as circunstâncias que a gente vive nessa época, né? Nesse tempo de pandemia, né? Sugere a muitas pessoas que pensem nesse estado dessas situações de princípio de dores e faz as pessoas pensarem no Apocalipse, né? Então, muitas pessoas citam isso, alguns exageram, e de alguma forma não é tão um exagero também, né? Porque a gente vê que os dias se aproximam e, e todo mundo passará por essa situação do Apocalipse. E tem o Apocalipse das igrejas, né? A gente vê as igrejas no Apocalipse. E interessante, a gente ter vivendo sobre Éfeso, né? E Deus tinha alguns elogios, né? E algumas repreensões ali em Éfeso. Mas aqui em Laodiceia, né? O Senhor, ao contrário do que aconteceu lá em Éfeso, ele não tinha nenhum elogio para dar a Laodiceia, né? Cristo sequer estava no meio deles, né? Uma igreja, para você ver como a situação, né, ficou caótica, né? Cristo nem sequer estava no meio deles, estava lá de fora. Então, esse texto é bem claro, né? Quando ali a testemunha, o Senhor, né? O Senhor, ele diz que ele conhece as obras que Laodiceia realiza, né? Ele conhece as obras e ele define aquela igreja, né, como sendo uma igreja que não é nem fria nem quente, que é uma igreja morna. E esse estado, né, diz o Senhor, né, que assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio,
estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Né? Mas como? Como uma igreja, né, chegou a esse estado? Né? Como uma igreja chegou a esse estado de que o Senhor possa dizer naquele dia que está com vontade de vomitar essa igreja? É interessante a gente pensar sobre isso e a gente ver que tipo de igreja eu sou, né? Não a instituição, mas nós, né? O Senhor é o cabeça da igreja. Então, quando ele fala desse estado da igreja, reflete, né, o estado de algumas pessoas que vão ficar assim. Então nós temos que estar atento aos sinais, atento ao que o Senhor nos diz, porque diz a palavra, né, que aquela igreja, ela ali no verso 17, né, parece que mostra o que levou ela a esse estado, né, de perda de sensibilidade, e esse estado que o Senhor chega a rechaçar essa igreja, né? Que ele fala, você diz, sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada, né? Aquela igreja parece que entrou num estado de uma teologia da prosperidade, né? Entrou num desenvolvimento, né, que levou a ela a ser uma igreja aos olhos dela, né? Importante aos olhos do Senhor, mas aos olhos dela, ela dizia de si mesmo, né, louvando a si mesmo, né? Eu sou rico, né? Estou bem de vida, não preciso de nada, né? Então esse engano, né, que essa igreja entrou, né, levou ela a um estado de soberba, né, por todos os logros, por toda a prosperidade que ela conseguiu, né? Mas o Senhor, vendo aquela igreja, que é importante é como ele vê, né, e se ele nos vê em Cristo, é uma bênção, mas se ele não nos vê em Cristo, né? Se ele não nos vê nele, se ele não nos vê como o seu corpo, como expressão dele, não serve, né? E ele diz isso claro, né? Como disse no princípio, que estava ao ponto de vomitar, né? Ele continua dizendo que ela ela, depois de ela dizer isso, né? Que eu sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Ele diz, mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Então, o Senhor vai mostrando o estado dessa igreja, né? Então, irmãos, é algo que nós temos que refletir. Aonde nos está levando o que nós temos recebido e o que nós temos aprendido e o que nós temos colocado como princípio na nossa existência, na nossa vida, né? Então, aquela igreja manifestou esse lado arrogante, esse lado de autossuficiente, né? Então, isso foi algo que o Senhor viu e que na linguagem lá do Gênesis ele diria, né, não está bom, isso não é bom, né? Então o Senhor, né, ele viu que é uma igreja que estava totalmente desconectada dele, uma igreja que perdeu a sensibilidade, né? Uma igreja que por causa disso, né, eles não tinham mais um relacionamento com o Senhor,
Então isso nos faz pensar, né, e refletir acerca da nossa caminhada. Sabe, o desejo do Senhor é que o nosso amor esteja bem aquecido, né? Que o fogo do Espírito possa estar no nosso dia a dia, que os nossos olhos possam ver a Ele, né? E nós vemos aqui que essa igreja, né, como estava enganada, né, ela não via nem a sua própria condição, de tão forma que foi a operosidade do engano nessa igreja, que ela perdeu totalmente a sensibilidade. E que tristeza é uma igreja que perde a sensibilidade, né? E que o Senhor, como diz ali essa palavra, né? Que o Senhor ele possa olhar essa igreja e não se identificar com essa igreja. O Senhor não se identificar com a igreja de Laodiceia. Mas ele aconselha a igreja. Ele aconselha a igreja de Laodiceia. Ele diz, né, compre ouro refinado. Ela dizia que era rico, né? Mas a sua riqueza não era um ouro refinado no fogo, né, de purificado, não era uma riqueza, né, que veio da santidade de Deus, né? Fala de vestes brancas, né? Ela podia ter muitas vestes, mas não eram vestes brancas, né? E outras coisas, né, que ele fala do colírio nos olhos, né? A igreja precisava estar com o seu alvo correto, com o seu olho no lugar certo. Jesus lá nos evangelhos, ele dizia, né, se o teu olho for bom, todo o teu corpo será bom. Aquela igreja precisava de um colírio nos olhos, precisava voltar a ver o Senhor, precisava do fogo purificador, precisava da santidade, né, das vestes brancas, né? Então o Senhor falou para ele comprar. Lá em Isaías fala, né, vinde comprar sem dinheiro, né? Tem um preço. O preço é de nós querermos. O preço é de buscar. O preço é de valorizar aquilo que o Senhor quer e o que Ele tem nos dado. E não a nossa autossuficiência, não a nossa produtividade, não nosso ativismo, não os nossos êxitos, os nossos sonhos, né? Mas, Senhor, o que queres que eu faça? Né? Eis-me aqui, né? E tomar aquilo que o Senhor tem para nós. Né? Ele aconselha a igreja que venha comprar. Tem um preço, né? Mas ele diz, vende comprar sem dinheiro. Né? Então nós temos que nos aproximar do Senhor. E ele diz isso, né, que no verso 19 ele fala algo tremendo, né? Ele fala, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. O Senhor está falando com você hoje? Saiba que o Senhor, ele disciplina, ele repreende aquele que ele ama, ele corrige aquele que ele ama. Sabe, é muito bom quando nós somos corrigidos pelo Senhor. Que sem querer nós vamos nos desviando, nos pervertendo, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E ainda mais nesse caminho de Laodiceia, quando a prosperidade vem sobre nós, a ideia é muitas vezes as pessoas falarem, com o meu esforço eu consegui. E assim vamos ficando para longe do Senhor, né? Mas a palavra de Deus diz isso, para nós virmos e comprarmos, para que nós possamos também
atender essa repreensão, essa correção, essa disciplina do Senhor, né? E também ele diz que para a gente se arrepender, né? Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Ou seja, dá volta, uma metanoia, muda esse caminho, senão algo terrível vai acontecer. Ainda tem jeito, ainda dá tempo. Então, ele fala, né, e marca isso: eu amo, eu disciplino, eu repreendo, eu aconselho, eu chamo aquele que eu amo. O Senhor ama você e ama a mim também. Então, ele diz, né, que essas situações são importantes que aconteçam com a nossa vida quando a gente percebe, quando uma igreja percebe e que ela quer deixar de ser morna, que quer ser uma igreja quente. Crente não, quer ser uma igreja quente, quer ser uma igreja que realmente tem um amor que esteja fervendo, né, que esteja apaixonada pelo Senhor, de reconhecer a voz do noivo, né? Então, o estudo sugere um outro texto aqui de Pedro, né, lá em 2 Pedro 1, do verso 3 ao verso 11, né, que fala um pouco sobre isso, sobre nós valorizarmos aquilo que o Senhor nos tem dado, né, e nós sermos zelosos com essas coisas, né? Diz lá o texto, basicamente, que visto que pelo seu poder Deus ele tem nos concedido todas as coisas que conduz à vida e à piedade, né? E que o Senhor ele nos livrou, né, da corrupção, né, das paixões desse mundo, né, para algo muito superior. Então o Senhor nos concedeu tudo o que é necessário para que essa vida, para que nós possamos participar da natureza divina dele. E aí ele vai colocando, né, essas virtudes a serem desenvolvidas, né, no capítulo 1 de 2 Pedro, né? Ele diz assim, para que nós possamos, no verso 5 diz assim: por isso mesmo, concentrando todos os esforços, acrescentem à vossa fé, acrescente à fé que vocês têm a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, o domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem nativos nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Ou seja, Pedro ele tenta mostrar ali que Deus nos deu todas essas condições para que a gente não possa cair na situação da igreja de Laodiceia, ou seja, uma estabilidade, um relacionamento que não cresce, né? Por não valorizar, por não desenvolver, por não se entregar, por faltar esse avanço, esse cultivo dessa relação com o Senhor. E como descreveu Pedro ali, as coisas vão como um degrau avançando e esse amor vai aumentando e cada vez mais nós vamos sendo um com o Senhor. Então ele diz que essas coisas, estando presente na nossa vida, nós não vamos deixar de ser infrutíferos, ou seja, não vamos estar parados, né? Não vamos
estar nesse perigo de ficar mornos, né? Lembro muito quando ele fala nesse texto aqui, né, que se essas coisas estão presentes em nós, se desenvolvendo, né, na nossa prática, nós não vamos ficar infrutíferos. Eu lembro que quando a gente estudou sobre a parábola do semeador, aquela semente que cai entre os espinhos, né? Que Jesus fala que os espinhos são os cuidados da riqueza, os cuidados da vida, né? E que quando a semente cresce entre esses espinhos, né? Ela se torna o quê? Infrutífera, né? Então, ou seja, ela para, né? Porque há uma competição ali, né? Então, Pedro ele coloca isso e ele dá essa orientação para que a gente não fique sem frutos. Então ele diz no verso 9 que quando essas coisas não estão presentes, quando esse desenvolvimento não acontece, quando a gente não é zeloso, quando a gente não cultiva, né, nós nos tornamos cegos, né, vendo só o que está perto, esquecemos da purificação, esquecemos de tudo que o Senhor fez por nós, deixamos de valorizar tudo que o Senhor fez por nós, a graça de Deus na nossa vida, todo o amor dele derramado em Cristo Jesus, quando nós ainda éramos pecadores. Então entrou um engano que nos tornou, que tornou aquela igreja uma igreja soberba, com toda a prosperidade, com toda a estabilidade, com toda a aparência maravilhosa, mas que o Senhor olhou e repreendeu. O Senhor olhou e vomitou. O Senhor olhou e rejeitou, desprezou. Mas ele, com o seu olhar de amor, ele quer restaurar a igreja de Laodiceia desse caminho. E algo que eu gostaria de terminar como algo chocante, né? É o Senhor do lado de fora, batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. O Senhor hoje ainda está batendo. O Senhor continua a bater. O Senhor continua a nos atrair. A voz do noivo continua a ecoar. Será que nós ainda temos sensibilidade para reconhecer essa voz, para nos entregarmos a esse amor, para podermos restaurar todas as coisas no nosso caráter e na nossa vida como igreja? Eu espero que sim. Eu espero que, diante de tantos sinais externos e internos, né, de tantas situações que acontecem, a própria igreja hoje é uma igreja dividida, né, com tantas situações como essa, soberba e outras coisas, mas o Senhor bate a porta. É minha noiva. O Senhor quer mudar a veste, o Senhor quer pôr colírio, o Senhor quer purificar e dar ouro bem purificado, de grande valor. O Senhor tem o que é de maior valor para nós, mas Ele bate a porta. Ele quer ter um relacionamento pleno com a sua igreja. Ele quer que a igreja seja um com Ele. Que você tenha esse desejo de ser um com o Senhor. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça com que, se há alguém ou se nós estamos nos desviando, que você possa se arrepender nesse momento, que você possa dar volta, que você possa voltar àquele primeiro amor, que você possa voltar ao Senhor, que você possa realmente se quebrantar. Amém? Que Deus possa restaurar a igreja
Amém? Que Deus te abençoe e que você possa mandar um grande abraço aí em cada pessoa, lembrando que ela é uma igreja do Senhor e que o Senhor ama a cada um. Amém?